Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos vocês, porque bem devemos estar sempre no que diz respeito à fé, no que diz respeito a crermos no Senhor Jesus Cristo. E é claro que existem problemas na nossa vida, na vida do ser humano, dos cristãos e dos não cristãos. Vou mudar a minha colocação. Daqueles que frequentam uma igreja evangélica, denominadas de crente, daqueles que não frequentam. Tá? Então, estou aqui com a Bíblia aberta e vamos falar sobre os Tomés de hoje em dia. A incredulidade de Tomé na época de Jesus. E por que hoje em dia existem tantos Tomés? Só que de uma forma diferente. Vamos explicar isso, tá certo? Vamos fazer uma oração, mas antes de fazer a oração, não se esqueça de dar o seu like, tá? Inscrever-se no canal, adicionar ali o sininho para todas as vezes que eu fizer uma mensagem, né, você ser notificado dessa mensagem. Compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, porque nós estaremos aqui falando algo muito importante que as pessoas precisam saber, tá bom? Meu nome é Pastor Gomes. Eu fui pastor em uma instituição por mais de 34 anos. Não estou mais nessa instituição, tá? Mas estou com o principal, que é o Senhor Jesus Cristo. É isso que importa, tá certo? Vamos falar com Deus agora. Senhor amado e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, e quando eu falo assim, foi o Senhor mesmo que disse, né? Tudo que pedides ao Pai em meu nome, isso eu farei. Então, o Senhor foi claro. Ninguém pode chegar ao Pai se não for pelo Senhor. Então, toda vez que alguém entra em oração e fala que é em nome do Senhor Jesus Cristo, então, nesse momento, o Senhor para atender, para assistir a esta pessoa. Por isso que eu falo assim, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento, pedindo a tua direção, que o Senhor venha nos inspirar para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, não o que eu quero falar. Porque o que eu quero falar, meu Deus, não tem validade alguma. Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor nos inspira, aí é 100% valorizado, 100% de valor. Então, meu Pai, inspira-nos para que possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Amém. Então, diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quer dizer, quando Jesus ressuscitou e se apresentou aos discípulos, Tomé não estava ali junto deles, né? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé?
creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está vendo? Quem é que salva? Quem é que cura? Quem é que liberta? Quem é que opera sinais e maravilhas? É o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele aproveitou a situação de Tomé, e eu quis falar sobre isso pelo seguinte fato. Hoje em dia existem muitos Tomés no nosso meio, nesse mundo, né? E eu vou fazer uma colocação aqui, eu vou colocar uma diferença. Qual a diferença do Tomé daquela época dos Tomés de hoje em dia? Naquela época, Tomé foi incrédulo, espiritualmente falando, e não havia razão, assim, aparente, para ele ter essa incredulidade. Porque foram os discípulos que disseram para ele que eles viram o Senhor. E o Senhor já havia dito que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, Tomé, ele mostrou que ele não cria em Jesus quando Jesus estava ali no meio deles, no que Jesus falava, tá? Mas Jesus deu provas suficientes de que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele era o enviado, que ele é o Filho de Deus. Não só pelos sinais que ele operou, curando, libertando as pessoas, mas também ressuscitando dos mortos, né? E Tomé, ele não acreditou. Poxa, foram os discípulos que estavam com ele que falaram: ó, vimos o Senhor. Então, naquele momento, era para Tomé ter acreditado. Porque aí já era outra situação. Quer dizer, já era uma outra coisa que estava acontecendo, que Jesus havia profetizado, que iria acontecer. Então, Tomé não acreditou. E depois que Jesus aparece no meio deles, as portas fechadas, Jesus cumprimenta: paz seja convosco. Todos nós temos que ter paz uns com os outros. Paz, união, amor. E depois ele vai e se refere a Tomé. Tomé, põe aqui o teu dedo. Primeira coisa que Jesus falou: põe aqui o teu dedo aqui nas minhas mãos. No meu lado aqui, que foi perfurado pela lança. Poxa, Tomé, você não acreditou, Tomé. Você não acreditou. Aí Tomé fala: Senhor Deus, Deus meu, porque você me viu, você creu? Mas antes, bem-aventurados que não viram e creram. Aí eu quero entrar nessa questão. Porque, olha só, não é preciso o ser humano ver acontecer algum milagre em sua vida para acreditar que Jesus é o Senhor, é o caminho, a verdade e a vida, porque está escrito. E a palavra de Deus é suficiente. Está escrito. Nós hoje existimos porque Jesus Cristo morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás, sabe, se sacrificou, dando a oportunidade do ser humano ser salvo, ser recuperado, de voltar, sabe, às origens da criação do homem. Quando o homem tinha comunhão com Deus, ali, Deus passeava no meio do jardim. E Jesus é a única pessoa, né, que fez o que fez por amor a pessoas que não mereciam e que não merecem. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário e eu creio nisso. Meu pai não era evangélico, não era um homem convertido, mas ele falou para mim: meu filho,
Tudo que você está vendo nas imagens desse filme aí é verdadeiro, é fato real. Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador, meu filho. Eu nunca esqueci essas palavras. Porque naquela época passava-se muito os filmes, na época da Semana Santa, a vida de Cristo, né? Então eu lembro que o filme era até em preto e branco ainda. Então, eu era garoto, aquelas palavras foram semeadas no meu coração, eu era garoto. E quando eu me converti, o meu pai deu a Bíblia dele para mim. E eu usei aquela Bíblia por muito tempo. Então, aí é que está. Hoje em dia, Jesus não apareceu, ou não aparece, no meio de nós, fisicamente, como ele apareceu ressuscitado no meio dos apóstolos, né? Ele não aparece mais. Então, mas isso não é o suficiente, não é, como é que eu posso colocar para você, justificativa para a pessoa não acreditar na sua existência e querer o Senhor, querer o Salvador. A diferença é que ele hoje não está mais, não apareceu fisicamente. Mas Jesus falou o quê? Mas bem-aventurados que não viram e creram. Então eu nunca vi Jesus fisicamente, mas eu creio. Então eu sou um bem-aventurado. Graças a Deus. E as pessoas que se convertem a Jesus Cristo, de fato, de verdade, são bem-aventurados, porque nunca ouviram fisicamente, mas creem. Então, essa é a questão. Quando eu entrei na igreja, cheio de problemas, e o Senhor Jesus me libertou desses problemas, usando homens de Deus, mulheres de Deus, vou colocar isso para você. Puxa vida, não foram assim milagres, não. Eu tinha depressão, desejo de suicídio. Já havia tentado suicídio algumas vezes, tá? Complexo de inferioridade. Vida sentimental. Era garoto, né? Mas me via infeliz. Então, mas foram milagres. Foram bênçãos na minha vida, porque eu tentei suicídio algumas vezes porque eu tinha uma depressão muito profunda, né? Uma depressão. Então, ali, o Senhor Jesus operou o milagre usando as pessoas. Eu participei de orações fortes. Nunca cheguei a incorporar uma entidade, um espírito maligno, mas nas orações fortes, muitas coisas eu sentia no meu corpo. Mas fui liberto, por quê? Porque a palavra de Deus entrou, não no meu coração, mas no meu entendimento. Eu entendi que se eu me convertesse a Jesus, eu estava encontrando o caminho que eu seria um homem feliz, como eu sou hoje. Tenho problemas? Tenho. Choro. As lutas do dia a dia são cruéis, porque nós somos seres humanos. Mas a minha fé é inabalável, porque eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu não preciso vê-lo para ter essa certeza. Então essa é a diferença. As pessoas não podem ser incrédulas ao ponto de serem chamadas de Tomé. E por que isso acontece? Poxa vida, se naquele tempo Tomé não acreditou por causa das grandes confusões religiosas que já havia naquela época, ainda mais hoje, pior hoje. Olha quantas coisas estão fazendo por aí absurdas, ao ponto do outro aí falar que as pessoas é que devem para ele. As pessoas que devem para ele. As pessoas que devem para ele. Que ele não tem nada. Pô, não tem nada. Não, ele não tem nada. Realmente ele não tem nada. Sabe, são mentiras escabrosas. Então, olha só. E um dia eu fui dela. Mas um dia lá atrás, em 1982, quando não era assim, quando havia uma humildade, quando havia um propósito único, exclusivo de realmente levar a salvação para as pessoas. Tá bom? Hoje, infelizmente, não. Hoje não há. Não há.
Vem aí outro propósito, outra fogueira santa. Meu Deus do céu, quanta fogueira santa? Quantas mais você vai fazer? Quantas mais as pessoas vão fazer ou precisam fazer para ter conquistas? Meu amigo, minha amiga, não é assim. Você quer ter as coisas, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se esforçar. Está escrito, o trabalhador é digno do seu salário. Está escrito, acabou. Pastor Gomes, o que eu tenho que fazer para prosperar? Trabalhar, estudar, se formar. Você tem que ter aptidões para ser um empresário. Se você não tiver, você não vai conseguir. Porque não é assim ser empresário, abrir o próprio negócio. Não é assim não é. A pessoa tem que ter aptidão para isso. A pessoa tem que ter dom para isso, sabe? A pessoa tem que usar a fé, claro, tem que usar a fé. Eu uso a minha fé, mas eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, o dinheiro não vem. Se eu tomar decisões erradas, eu vou ter prejuízo. E não for o devorador, eu tomei uma decisão errada. Então, não seja um Tomé. Não dependa de uma instituição para você ficar firme na fé. Não existe isso. Jesus falou, sabe o quê? Aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ponto final. Por exemplo, eu estou aqui falando, né? Dando essa mensagem. Não é isso? Então, Jesus está aqui. Eu estou aqui, você está aí. Então, já existem mais de 2 pessoas. Por que ele falou? Onde estiverem 2 ou 3? Porque Pai, Filho e Espírito Santo, acabou. Já temos aí 4. Eu e a Trindade. Basta só falar com Deus, buscar Ele. É claro, pessoas precisam de uma... Eu creio dessa forma, e dessa forma é o que está escrito. Os apóstolos precisaram, estavam no cenáculo reunidos para buscar aquilo que Jesus havia prometido, o batismo com o Espírito Santo. Então, eles precisaram de um lugar. Sempre precisaram de uma casa, de um lugar para se reunir. Então precisa, a igreja precisa, as pessoas precisam. Eu não preciso, mas as pessoas precisam. Jesus falou, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então eu tenho que apacentar, eu tenho que cuidar. Cuida dos meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Então tem que haver um lugar assim para assistir as pessoas. Não podemos ficar soltos, mas sem estresse, sem prisão, apenas para as pessoas serem assistidas. É isso? Então, essa era a palavra que eu queria dar para você. Tá bom? Não fique aí se iludindo com fábulas. Não continue dessa forma. Até quando você vai esperar? Até quando? Não, basta você buscar Deus e trabalhar. Trabalhe, lute, se esforce. Busque a Deus, se converta ao Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados. Creia que Ele é o único e suficiente Salvador, Ele é o suficiente para tudo. Agora, o que eu tenho que fazer, humanamente falando, eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar uma forma de eu vencer na minha vida profissional. E é claro que Deus abençoa, mas Deus ajuda quem trabalha. Tá certo? Se você for indolente, preguiçoso, não quiser trabalhar, Ele não vai te ajudar. Poxa, a gente trabalhando, se esforçando, já é difícil pra caramba. Imagina quem fica esperando cair do céu. Não tem como. Tá certo? Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, é importante você inscrever, compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe, divulgue o máximo que você puder, com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas. Compartilhe, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.